Cowboy Bebop. A série live action adaptando esse anime aqui da Netflix tá para sair agora no dia 19, então empolguei, fui rever esse anime aqui que eu não via há muitos anos e foi muito bom rever porque ele é muito melhor do que eu lembrava. Dando uma estudadinha que eu nunca tinha feito, eu fui descobrir que a série foi criada por Hajime Yatate. Só que Hajime Yatate não existe. É um pseudônimo de um grupo de artistas que criaram a série. Artistas do estúdio de animação Sunrise. Então tinha o diretor Shinichiro Watanabe, o roteirista Keiko Nobumoto, o responsável pelo design dos personagens Toshihiro Kawamoto, o mechanical designer Kimitoshi Amane e a compositora Yoko Kanno. Essa série estreou em 1998 com 26 episódios, todos estão disponíveis na Crunchyroll e na Netflix. E a história se passa em 2071 e a humanidade meio que colonizou o sistema solar. Só que a Terra tá, quase inabitada porque alguns anos antes teve um acidente com um portal de transporte lá que eles usam que detonou a Lua e aí ferrou a Terra. E nesse espaço tão vasto, a força policial não consegue dar conta de tudo, então existem os caçadores de recompensa, que é uma coisa que a polícia usa mesmo para ajudar a capturar os criminosos. Os caçadores de recompensa recebem o apelido de Cowboys. E a série começa com a nave Bebop, tá aí o nome da série, e na nave tem o Jet e o Spike. E eles ficam viajando pelo espaço lá, tentando conseguir alguma grana, geralmente não conseguindo, porque eles estão sempre sem grana, sem comida, tendo que comer qualquer besteira, porque não tá conseguindo ganhar dinheiro. Mas isso não é só engraçado, conforme isso avança, tem muito mais aqui do que só não conseguir dinheiro, é muito mais do que comédia. Logo a série apresenta o cachorro Ayn, a Faye Valentine e a Ed, e o jeito que eles entram pro time é sempre muito, de repente, eles começam a fazer parte e eles ficam, mas agora você tá aqui agora, e a coisa só acontece. De novo, não é só comédia inusitada, saca? Rola uma conexão ali que eles mesmos não percebem, não é uma coisa clara, mas conforme a série se desenvolve, você entende por que eles queriam ficar juntos desde o começo. Esse anime parece um procedural, saca? Cada episódio tem, a missão da vez, saca? O criminoso que eles têm que capturar. Procedural quando bem feito, o caso aqui. Essas perseguições, essas missões, são só desculpas para ter gatilhos para você explorar coisas sobre eles. Principalmente aqui, o grande tema de Cowboy Bebop que envolve esses quatro é fantasmas do passado e como eles não conseguem se livrar deles, eles não conseguem ter um closure e seguir em frente. Isso vai mostrando, além das missões, algumas missões vão causando algumas lembranças, então mistura com diálogos que eles encontram personagens do passado e mistura isso com flashbacks e você vai conhecendo o passado de cada um. Então, por exemplo, o Jet, ele era policial e ele deixou a força policial. Por quê? Isso vai aparecendo, saca? A Faye, você descobre que ela teve amnésia, saca? Ela acordou de uma criogenia, porque ela teve um acidente quando era pequena, ficou congelada não sei quantos anos, acordou, mas ela não lembra da vida anterior dela. A Ed, você vai descobrindo que ela foi abandonada pelo pai num orfanato. E o Spike tem um passado conturbado com um rival dele, que é o Vicious, eles eram parceiros num sindicato do crime, que chama Dragão Vermelho, mas ele abandonou o sindicato por causa de tretas. Ok, daqui pra frente um pouquinho de spoiler, tá? Então, se você não quer saber de nada, vai ver a série que ela é excelente. Mas, o que acontecia? O Vicious tinha uma namorada que era a Julia, e o Spike e a Julia se apaixonaram. E aí deu ruim, porque o Vicious chegou pra Julia e falou, mata o Spike, que a gente deixa você viver, porque senão a gente vai matar o Spike e você. E ela finge a morte dela pra não ter que matar o Spike e não ser alvo. Então o Spike vive nessa dor de ter perdido o amor dele e dessa rivalidade que ele tem com o Vicious, que vira e mexe eles vão se encontrando. É tudo muito pontuado e você vai descobrindo a história pessoal de cada um aos poucos. Uma grande característica de Cowboy Bebop é incluir vários gêneros, tanto cinematográficos e musicais, numa obra só. E quando eu falo isso, parece, poxa, mas não vai ficar muito confuso, não vai ficar uma salada bizarra, estranha? E, impressionantemente, não. Então, de cara, quando você vê a série, você já nota elementos, claro, de ficção científica, mas você também pega uma linguagem muito de western, de faroeste, né? E não só pelos nomes cowboys. Você também tem muito de filme noir, quando eles estão investigando. O Spike fuma pra caramba em alguns momentos, eles usam o ângulo, a fotografia para emular essa ideia do noir, aquela coisa escura, mas com investigação e todo mundo meio soturno. Mas ainda vai ter romance, vai ter comédia, vai ter suspense, vai ter elementos de filme de terror e vai ter tragédia. E cada vez que uma linguagem cinematográfica dessa aparece, não é à toa, não é gratuito, ela está trazendo uma emoção que ela quer para aquele momento, para o que tal coisa representa para tal personagem. Sem contar que é cheio de referência à cultura pop, saca? Você tem referências a Alien, você tem referências a 2001, Uma Odisseia no Espaço, você tem referência à Balada do Pistoleiro, a Shaft, um monte de outra coisa. Sem falar na homenagem clara a Bruce Lee, porque o Spike ele luta o estilo de luta do Bruce Lee. As homenagens não param aí, saca? O título de vários episódios, que eles não chamam de episódios, eles chamam de sessions, de sessões de música,
música, muitos títulos têm nomes de músicas famosas. Então você tem, por exemplo, Sympathy for the Devil, Honky Tonk Women, que são do Rolling Stones, você tem Toys in the Attic, que é da Aerosmith. Aliás, esse é o episódio que homenageia Alien. E tudo isso leva à fenomenal trilha sonora desse anime. É um crime, um sacrilégio falar de Cowboy Bebop e não comentar da trilha sonora. Eu falei que a compositora é a Yoko Kanno. E o que ela fez? Ela juntou um time de músicos de países diferentes para fazer uma banda de jazz e blues. Só que eles não tocam só jazz e blues, eles vão tocar também rock, funk, pop, quase gospel às vezes. Então você tem vários álbuns de músicas criadas para esse anime e para o filme, que eu vou falar depois também em outro vídeo. E tem músicas sensacionais, e tem de tudo. Tem músicas que vão te deixar empolgado e tem músicas que vão te deixar agarrando o coração. Sem contar que a abertura, a Tank, e o encerramento, que é The Real Folk Blues, facilmente vão estar em qualquer lista de melhores aberturas e melhores encerramentos de anime de todos os tempos. Fácil, merecem. E são excelentes. Aliás, para você não ficar assustado, e meu Deus, quanta música, como é que eu vou conhecer? Eu criei essa playlist aqui no Spotify chamada Bebopando, que eu botei 22 músicas assim, tipo das que eu mais gosto, para você ter uma ideia de tudo que essa série, essa trilha sonora oferece. Dá uma conferida lá se você curtir, aí vai nos álbuns conhecer outras coisas, mas isso aqui já tá um brinco. Toda essa mistura de gêneros cinematográficos e musicais não é à toa. É uma maneira da série explorar de formas diferentes, camadas diferentes de cada um deles aqui. E com isso eles conseguem explorar diferentes camadas, diferentes elementos da alma de cada um. E é muito difícil achar esse tipo de coisa em qualquer obra de audiovisual. Porque é muito difícil de fazer isso, é muito difícil disso ser reproduzido. Mas aí vai pegando certos elementos, certas nuances dos sentimentos e das lutas emocionais, das lutas internas de cada um. E assim a gente vai se conectando com eles. Porque quem não tem coisas mal resolvidas no passado? Quem não tem lutas internas para conseguir fazer alguma coisa, superar alguma coisa, entender alguma coisa? Eu gosto dessa mistura, porque, tipo, quando eu paro para pensar na vida, digamos assim, tem dias que são leves, se você tá todo de boa e as coisas acontecem, e você ri, você não se importa, você tá relaxado. Tem dias que tudo dá merda, tudo dá ruim, ou você não consegue ficar feliz com as coisas que estão acontecendo. Tem dias que você tá mal, tem dias que você tá mais querendo ficar na sua, tem dias que você tá empolgado, querendo sair, tem dias que você tá puto com alguma coisa, você tá meio revoltado. Muda toda hora, às vezes muda dentro do mesmo dia. Então, se tem dias engraçados, tem dias leves, tem dias agoniantes, tem dias empolgantes, por que não ter episódios diferentes para esses personagens passarem pelas coisas diferentes que nós passamos? Então, desde episódios muito engraçados, tem episódios de cogumelos que assiste. Mas eles vão, principalmente conforme a série avança, eles vão dando esse teor de pessoas tentando fechar buracos causados pelo seu passado e não conseguem. Então vai tendo um tom melancólico, desesperançoso nesse quesito, principalmente mais da metade pra frente da série, que é de cortar o coração. E aí você percebe que esse anime não é só um anime de ação de caçadores de recompensa perseguindo criminosos, é um debate sobre existencialismo, sobre solidão e sobre conexão. Tipo assim, pensa em quantas obras, anime, filmes, o que for, você vê que a pessoa tem um problema, ou tem um fantasma desse do passado, tem alguma luta interna, e ela vai, tipo, aprendendo, vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com aquilo, e tem um final catártico, sabe? Um final mais esperançoso, digamos assim, um final que a personagem consegue aprender, pelo menos, com aquilo e seguir em frente. Não é o que acontece aqui, tá? O que o roteiro dessa série faz é, aos poucos, ir descascando cada um deles, e vai mostrando esses elementos do passado que levam eles a ser o que eles são hoje, por que eles agem de certa maneira hoje, por que eles reage de alguma maneira hoje. Eles são personagens extremamente bem construídos. E isso ilustra como todos esses elementos do passado deles e dessas características, né, levam eles a se juntar e no final se separarem. E aí que a tragédia que eu falei antes de Cowboy Bebop, saca? Porque você vê o tempo passando, você vê eles claramente começando a se importar um com o outro, mas eles não sabem lidar com isso. Eles não conseguem perceber para eles mesmos que, nossa, essa pessoa é importante para mim. E como eles não sabem, eles ficam nessa perseguição de um alívio do passado deles, que é em vão, porque eles não conseguem amadurecer bastante para isso. Então vai chegando no final, eles querem perseguir isso, eles acabam separando. A Faye vai atrás de uma coisa, a Ed vai atrás de outra. O episódio que a Ed sai só deixa a mensagem lá, eu acho triste, mesmo que ela seja super alegre. E leva o Spike, tipo, fala, vou encerrar essa história com Vicious aqui. Você já percebeu que o Spike ele parece que não se importa em morrer? Não é que ele tá procurando morrer, mas ele se mete nas situações de perigo, porque para ele parece que dane-se. E isso ajuda ele a tomar essa decisão de vou encerrar essa história com Vicious, vai ter o confronto final com ele, porque para ele se morrer, dane-se. É um fechamento, é o que ele precisa. Então você tem esses episódios no final que são muito humanos e tristes, melancólicos, mas nada melodramáticos, nada exagerado. Você vai sentindo o seu coração fazendo assim, sabe? E você demora para entender o porquê. Então quando você pega, nossa,
Então, de início, você pode achar que esse é só um anime de ação divertido sobre caçar criminosos, mas você percebe no final das contas que é uma grande homenagem ao poder que nós conectarmos com outra pessoa e nos tratarmos bem pode ajudar a gente a se sentir melhor. E isso, de novo, falando da tragédia, porque a salvação deles para se sentir bem estava ali entre eles, saca? A tripulação, se eles conseguissem aprender a ser mais sinceros com uns com os outros, eles teriam apoios ali que ajudariam eles a seguir em frente, a lidar com algumas coisas, mas eles mal conseguem contar um pro outro coisas do passado, eles descobrem sem querer. Às vezes eles saem para resolver coisa e nem avisa. E você se pega o tempo inteiro torcendo para eles, pô, tipo, tá aí, vocês se gostem, saca? Confiem no outro, apoiam no outro. Dá pra ver que um ajudaria o outro na maior, mas ninguém consegue chegar nesse ponto. É a beleza e a tristeza de Cowboy Bebop. E nessa análise toda, né, da humanidade, todos eles, reside uma ironia também. Lembra que eu falei que eles estão sempre sem dinheiro e sempre tentando fazer caçadas que não dão certo? Não é, tipo, só engraçadinho ou incompetência. Não é, eles são bons no que fazem. Mas você percebe momentos em que eles vão capturar o criminoso e na história, vai revelando a história do criminoso, muitas vezes eles se conectam. Eles entendem, porque eles têm um passado horroroso também. Então você vê eles abandonando a missão, assim, ou dando um jeito da coisa passar em vão e depois fica tentando pagar de legal, de poxa, não deu certo. Mas você percebe essas coisas e aí você enxerga muita humanidade. De novo, a beleza da gente se conectar com outra pessoa, de ter empatia e entender o lado de outra pessoa, de entender a luta da outra pessoa. Isso está muito em falta hoje em dia. E esse é Cowboy Bebop. É um anime caótico, é esperançoso, é humano, é melancólico, que tem toda essa gama narrativa de vários gêneros musicais e cinematográficos para entregar uma obra super coesa que enobrece o que a gente pode fazer uns pelos outros quando a gente só tenta ser legal. E nessa homenagem ao que nossa alma pode fazer por outra alma, esse é uma obra com uma alma que poucas obras, filmes, séries, qualquer coisa tem. E é por isso que Cowboy Bebop é tão especial. Não deixem de assistir. Cada vez que sai uma coisa dessa série da Netflix, o hype vai pegando. Eu tento não deixar pegar. Meu Deus do céu, tomara que seja boa. Mas vamos assistir. E vamos escutar a minha playlist lá.